Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que entrou aqui no nosso canal e está vendo o nosso vídeo. No nosso canal nós estamos falando, sobre a natureza do narcisismo. E hoje, vamos falar, na verdade, sobre o que há por trás da máscara do narcisista. Se vocês quiserem saber sobre o tema, fique conosco, do qual hoje eu quero falar para vocês o que o narcisista realmente revela. O interessante é que o narcisista ele age numa espécie de persona, né? Se olharmos, por exemplo, a psicologia de Carl Gustav Jung, tem a persona e tem a sombra. Tem algo que você revela para a sociedade e tem algo que você esconde. Então a persona é uma máscara social. O seu eu verdadeiro, o seu lado escuro, você não quer que ninguém descubra, né? O interessante é quando falamos da natureza do narcisista, ele usa essa persona, essa máscara social para atrair as pessoas. O interessante é que dentro dessas máscaras sociais que ele tem, que é deveras, vamos dizer assim, superficial, você vê que ele demonstra um excesso de confiança, ele também demonstra sinais excessivos de bondade, ele transmite carisma, ele fala verdades e eles são extremamente encantadores. Então, a partir desse princípio, uma pessoa quando conhece o narcisista e não sabe que essa pessoa é um narcisista, o que essa pessoa vai criar com o narcisista, com o galanteador ou encantador? Ela vai admirar, ou seja, ela vai ter ele como foco de admiração. Mas o interessante é que nesse universo está imbuído muito a percepção. E qual seria essa percepção? Isso depende do histórico de cada um. Por exemplo, pessoas que não tiveram pais, figuras paternas, vamos dizer assim, ou que eram muito amorosas, ou que não eram muito carinhosas, ou que não eram muito verdadeiras ou atenciosas, elas se prendem ao discurso desse pretenso galanteador. Então, o que acontece? As pessoas se prendem na própria admiração que tem pelo narcisista. Ela se prende às suas sensações. Como ele passa uma sensação boa, na verdade, para essa pessoa, muitas vezes acontece ao contrário. A pessoa se prende à sensação boa que ela gera quando vê essa pessoa que é extremamente galanteadora, bondosa, por exemplo, pessoas que são encantadoras, pessoas que são extremamente amorosas à primeira vista. Então essa pessoa ela já vai criando um vínculo, na verdade, de ideal, um vínculo ideático. Por quê? Porque a mesma acredita que essa pessoa vai cobrir as suas carências. Muitas vezes isso acontece até no meio religioso, Ou seja, a pessoa é muito verdadeira, é muito carismática, tem um belo discurso, uma pessoa que tem um caráter totalmente envolvente. Cada uma das pessoas que o vê ou admira fica totalmente cegas. A admiração, na maioria das vezes, cega e tira o espírito crítico. Por que cega? A palavra admirar, ela vem do latim admirare, aquilo que você mira, uma espécie de algo, você mira e o ad, você ajunta. Então é difícil de descolar. O seu olho fica, na verdade, guiado em uma meta, ou em um propósito, ou uma pessoa, e essa pessoa te encanta. Essa pessoa te encanta com o discurso dela e você, se sente totalmente encantada. Então você vê que já tem um processo, não vamos dizer de hipnose, na verdade, mas um processo muito sublime, da admiração, porque ele sempre vai pegar você pela admiração. Então,
O narcisista, o manipulador, quando te pega pela admiração, o que, que ele vai fazer? Ele vai investir em você muito mais, tá? Com carinho, com amor, com atenção. É espécie do love bombing, né? Ou seja, ele vai te bombardeando com amor. As religiões também fazem isso, normalmente as seitas americanas também, né? Então ela sempre vai fazer isso para quê? Para que você se sinta muito mais vinculado. Mas isso acontece com pessoas que conviveram em lares totalmente disfuncionais. A segunda característica, vemos que essa natureza bela e bondosa, ela é sempre ocultada por uma fachada. Então, esses elementos como sinais excessivos de bondade, né, simpatia, carisma, verdades, e também esse conceito de ser uma família perfeita, uma pessoa perfeita, que tem um passado que é totalmente ilibado, uma pessoa que tem uma imagem, parece que é totalmente indestrutível, né? E que a mesma está sempre certa em seus argumentos, essa pessoa transmite um poder muito grande, uma autoconfiança muito grande. E muitas vezes a pessoa se fixa nessa, a vítima se fixa como essa pessoa que fosse salvar a sua vida, né? Tirar a sua vida de miséria, né? Para poder colocar em outro lugar, uma espécie de paraíso mental, né? Porque quando você admira, você entra numa espécie de êxtase, tá? Então você perde toda a faculdade de crítica, então você é guiado pela própria percepção que você tem, né, do líder religioso, ou então do narcisista oculto, aquele que é galanteador, né, atencioso, lindo, cheiroso. Então a pessoa vai ficar preso nisso, né? O interessante é que quando os sinais que o narcisista emite, né? Quando os sinais que ele emite em excesso, você pode ficar deveras com o pé atrás. Por que você tem que ficar com o pé atrás? Interessante que quando você está cego, você é apaixonado pelo discurso, mas dentro do próprio discurso, né, do narcisista, ele tem contradição, né, por exemplo, e uma incoerência muito grande. E quando você o questiona ainda mais, o que, que você percebe? Que tudo que ele cria é uma fachada. Por quê? Porque nenhum ser humano tem um pensamento linear, um raciocínio linear. Você vê que cada pessoa, quando você conversa, as pessoas tendem a falar 5 ou 6 assuntos ao mesmo tempo, então vai e sempre volta um assunto. Então, quando você conversa com essa pessoa que é totalmente encantadora, você o confronta, você sabe da realidade já dessa pessoa, ou então que você já tem um contato mais direto, ou dentro do meio religioso, ou dentro do meio, na verdade, interpessoal, que você já convive com essa pessoa, você vê que os seus argumentos são totalmente incoerentes, tem uma contradição, né, muito grande, ela sempre vai fugir do assunto, né? E depois, quando essa pessoa tenta fazer esses 3 passos, e quando você não consegue se convencer pelos argumentos, ele vai fazer o quê? Ele vai jogar uma espécie de insulto, né? Que aí já começa o processo do gaslighting, né? Porque você vê que há uma incoerência muito grande e você começa a ver que tem uma dissonância cognitiva acerca dos valores que você mesmo acredita e os valores que essa mesma pessoa apregoa, ou o líder religioso, ou o namorado. É interessante que o narcisista oculto, ele sempre faz mais sucesso no meio religioso e no meio político. Isso também acontece no meio das famílias, né? Porque a família é uma microestrutura, né, de uma comunidade. Então, isso sempre acontece tanto em lares quanto em instituições. Mas o interessante, quando você questiona, na verdade, ou por exemplo, depois que já passou esse processo de love bombing ou tem um gaslight, aí quando você questiona essa pessoa vai ficar totalmente irascível com você, porque ele vai falar o quê?
que você está tendo uma percepção muito equivocada das coisas e que você está sendo influenciado pelo seu pai, pelos seus amigos e pelas pessoas que vivem em torno de você, como se você não tivesse uma opinião própria. Então o narcisista oculto, ele sempre vai fazer o quê? Se colocar de vítima. Por quê? Porque como ele já te encantou, né? Ou, por exemplo, ou quando ele já te conquistou, quando você começa a questionar, ele vai inverter e vai ficar numa... Ele vai agir na defensiva, na verdade. Ele vai ficar recuado, tá? O interessante é que a partir disso ele começa, né? Na verdade, vamos dizer assim, ser bastante violento. E vemos, por exemplo, tanto, né, em histórias de família, como a nível religioso. Você vê a história de Jim Jones, né, que criou a cidade de Jonestown, porque quando ele percebeu que seus membros queriam sair da seita, o que ele fez? Ele aplicou né, em massa, vocês sabem o que eu quero dizer, né? Ele ofertou um veneno, né, e essas pessoas beberam, mas na verdade não foi né, em massa, na verdade foi um homicídio em massa, entendeu? Eu falo a palavra desse jeito para que o YouTube não me bloqueie. Então, você vê várias pessoas que têm esse tipo de atitude. E no ramo da literatura também vemos algumas histórias semelhantes. Por exemplo, o livro do Oscar Wilde, né, Retrato de Dorian Gray, mostra que ele era obcecado pela sua própria beleza e juventude. Então, sempre quando ele era questionado, né, ou sempre quando as pessoas o retrucavam, o que ele fazia? Ele destruía tudo aquilo que estava ao redor. Porque o narcisista oculto, na maioria das vezes, ele é obcecado. Todo um narcisista é obcecado por si mesmo, tá? Então, mas o que ele faz? O que importa é o que eu sinto. Então, se eu faço aquilo que eu sinto, tudo é lícito. Então, essa pessoa que já criou um vínculo com ele, essa pessoa fica totalmente dependente dele, porque ele faz dessa pessoa o que quiser. Ou seja, ele despreza, depois dá afeto, despreza ou dá afeto. Então ele age dessa maneira para poder domesticar a pessoa, né? Um outro também, vamos dizer assim, um outro conto literário que vemos é a história do Morro do Vento Uivante, né? Que conta a história de Heathcliff, que ele tinha um comportamento obsessivo e vingativo, né? Ou seja, ele sempre colocava os seus desejos acima de tudo e de todos. Quando ele via, quando ele estava sendo confrontado e quando ele ia perder aquilo que ele mais amava, na verdade, porque o narcisista, ele ama coisas, ele não ama pessoas, tá? Ele se ajunta com pessoas para tirar as coisas dela. Então, quando ele viu que ele estava prendendo Heathcliff, ele começou a fazer o que? Se vingar das pessoas que queriam tirar tudo dele. Então ele começa, né, a acabar, a dissipar com a vida dessas pessoas. E também vemos um outro ritmo literário, é a história de Madame Bovary, ou Madame Bovary, né? Cada um fala de um jeito, né? Porque a Madame Bovary, ou Bovary, vamos dizer assim, como ela era totalmente insatisfeita com a vida, ela sacrificava tudo constantemente em busca de prazer. Então você vê, quando o narcisista ele vai perdendo tudo aquilo que sente prazer, quando ele vê que vai perder aquela pessoa, ele vai destruir aquela pessoa antes de perder, tá? Então, quando ele vai perder alguém que ele já ganhou, né, estabeleceu um vínculo, quando ele vê aquela pessoa que vai embora, ele vai fazer hoovering, vai fazer perseguição. Então ele fica apavorado, ele tem medo de perder o controle. E muitas vezes a maneira de dissipar a vida dessa pessoa é uma forma de controle. Então, para você poder saber como a pessoa narcisista age, você tem que olhar esses seguintes tópicos até que eu falei com vocês, que é o quê? Que são sinais excessivos de bondade, carisma excessiva, pessoa que é muito verdadeira, pessoas que são totalmente encantadoras. Olha bem, você só vê adjetivo, né? Adjetivo bonito e bom. Pessoas que têm
um passado ilibado, sabe? Pessoas que têm uma imagem que é indestrutível, que tem autoridade, uma pessoa que está sempre certa em seus argumentos. Então é necessário sempre você fazer um mapeamento, porque onde há muita luz, na verdade você tem que desconfiar que há alguma coisa errada, porque essa pessoa está apenas colocando uma máscara, é uma máscara social, aquilo não é ela. Ela sempre faz isso para conquistar. O narcisista primeiro conquista, depois que conquista ele dissipa, ele acaba com tudo aquilo que ele conquistou, porque ele é um ser ele é um ser caótico, o seu ser é vazio, então ele faz isso constantemente, tá bom? Então, se vocês gostaram, né, do tema de hoje, do qual que eu falei com vocês, compartilhe, né, as suas experiências e faça o seu comentário também. Que tipo de experiência que você já teve, que você conheceu uma pessoa que era linda, encantadora e que depois de um tempo essa pessoa revelou a sua verdadeira face, tá? Então entra aqui no nosso canal, comentem, viu? E dê a sua opinião, tá bom? Sobre sua história também, que leremos com o maior carinho e atenção. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho. Eu peço humildemente para que vocês cliquem, curta e comentem o nosso canal. Muito obrigado, viu, pela atenção de todos, e me perdoe que o vídeo foi um pouco extenso, mas até o próximo vídeo.